Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Antônio Carlos, de Segurança do Trabalho ACZ, sou técnico de Segurança do Trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e aqui nesse canal eu procuro sempre trazer segurança do trabalho direto ao ponto. E o vídeo de hoje será sobre a Instrução Normativa número 45 de 2010 do INSS, que trata sobre a comunicação do acidente do trabalho. Importante mencionar aqui a fonte, porque dependendo de uma prova de concurso, ele pode abordar o decreto 3048, como pode abordar também essa instrução ou outro, de repente, outro normativo. Atente-se a qual normativo a questão refere-se quando você for estudar uma questão para a prova. Então, estou abordando aqui a instrução número 45 do INSS, ok? Vamos a essa instrução, ok? Então, da comunicação. O acidente de trabalho ocorrido, ele deverá ser comunicado a quem? Ao INSS, por meio da CAT, e deve se referir-se às seguintes ocorrências, quais sejam: a CAT inicial, que é aquele caso de acidente típico, acidente de trajeto, doença profissional, doença do trabalho ou de óbito imediato. Então, nesse caso aqui, você vai comunicar a CAT inicial. A CAT de reabertura é aquela CAT de afastamento por agravamento de lesão do acidente ou doença profissional do trabalho. Então, digamos que o trabalhador caiu do andaime, aí você abriu aqui a CAT inicial. Ele voltou ao trabalho, só que com o tempo ele voltou a sentir dores, não teve mais condições de trabalhar, teve que voltar para o médico. Então, você ficou afastado, então você teve, nesse caso aqui, você abre uma CAT de reabertura, ok? Nesse caso aqui foi um agravamento. E a CAT de comunicação de óbito é o falecimento decorrente de acidente ou doença do trabalho após, guarde essa informação, registro da carta inicial. Então, o trabalhador caiu do andame e faleceu. Você vai abrir a carta inicial e depois vai mencionar, né, o óbito. Aí é que depois de que você abre a carta inicial é que você vai fazer a comunicação de óbito. Perfeito? Então, a CAT ela poderá ser registrada em uma das opções, como por exemplo aplicativo ou pela internet, no site eletrônico da Previdência. Então, no site você poderá fazer essa comunicação da CAT através de um formulário. A CAT registrada pela internet é válida para todos os efeitos, isso perante o INSS. Então, é a CAT por meio eletrônico. No ato do cadastramento da CAT por meio da internet, o emissor deverá transcrever as informações constantes no atestado médico para o respectivo campo CAT, sendo obrigatório a apresentação do atestado original por ocasião de requerimento de benefício e de avaliação médico-pericial. Então, é obrigado aqui a apresentar esse atestado médico original. Perfeito? Vamos lá. Continuando, a CAT registrada por meio da internet deverá ser impressa, constando a assinatura e carimbo de identificação do emitente e médico assistente, a qual apresentada pelo segurado ao médico perito do INSS por ocasião da avaliação médico-pericial. Portanto, o médico perito ele vai solicitar justamente aqui a assinatura e carimbo do emitente e o médico assistente. A CAT deverá ser preenchida com todos os dados, informando seus respectivos campos em 4 vias. Guarde essa informação. Segundo a Instrução Normativa 45, serão 4 vias. E qual a destinação delas? A primeira será para o INSS. A segunda será para o segurado ou dependente. A terceira será enviada para o sindicato e a quarta será enviada à empresa, ok? Guarde tanto os destinatários quanto a sequência, ok? Compete ao emitente, ou seja, quem está emitindo, a responsabilidade pelo envio das vias dessa comunicação às pessoas e às entidades indicadas, no caso essas entidades aqui. O formulário da CAT poderá ser substituído por meio impresso
da própria empresa, desde que contenha todos os campos do modelo oficial do INSS. Então, pode a empresa adotar o modelo, mas tem que contar todos os campos que tem o modelo do INSS. Qual é esse modelo do INSS? É esse modelo aqui, ó. Esse aqui é o modelo do INSS. Perceba que aqui tem os dados aqui do empregado, do acidentado, que tem que ser preenchido. Então aqui, se foi um acidente ou foi uma doença, nessa parte aqui. Então, se houve testemunha, colocar os dados delas. Da questão aqui do atendimento, por exemplo, se houve internação e se o diagnóstico foi, se teve lesão. Então você vai preencher todos esses dados. É importante que todos esses dados sejam preenchidos corretamente, ok? Então, retornando aqui, vamos para o próximo tópico. Para fins de cadastramento da CAT, caso o campo atestado médico do formulário não esteja preenchido e assinado pelo médico assistente, deverá ser apresentado o atestado médico original, desde que nele conste a devida descrição do atendimento realizado ao acidentado, inclusive o diagnóstico com a CID, a classificação das doenças, e o período provável para o tratamento com assinatura, o número do Conselho Regional de Medicina, data e carimbo do médico profissional, seja particular ou de convênio. Na carta de reabertura de acidente do trabalho, deverão constar na carta de reabertura o quê? As mesmas informações da época. Então as informações deverão ser as mesmas, exceto quando há o afastamento, último dia de trabalho, atestado médico e data de emissão, que serão relativas à data da reabertura. Então, exceto nesse caso aqui. Não serão consideradas CAT de reabertura, então não é considerado, para as instituições de simples assistência médica ou de afastamento por menos de 15 dias. Se foi uma simples assistência médica ou se foi um afastamento menor do que 15 dias, nesse caso não são consideradas CAT de reabertura, ok? O óbito decorrente de acidente ou doença do trabalho profissional ocorrido após a emissão da CAT inicial ou de reabertura será comunicado ao INSS. Você primeiro abriu a CAT inicial e depois teve o óbito, vai ser comunicado por meio de comunicação de óbito, constando a data do óbito, os dados relativos ao acidente inicial. Então perceba que tem essa ligação. São responsáveis pelo preenchimento e encaminhamento da CAT. Então, quem são os responsáveis? No caso de segurado empregado, a empresa empregadora. 2. No caso de segurado especial, pode o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical da categoria, o médico assistente ou qualquer outra autoridade pública. Então, pode fazer isso no caso do segurado especial. Responsável no caso de trabalhador avulso, a empresa tomadora de serviço ou, na falta dela, o sindicato da categoria ou órgão gestor de mão de obra. No caso de segurado desempregado, item 4, nas situações em que a doença profissional ou do trabalho manifestou-se ou foi diagnosticada após a demissão, as pessoas e entidades mencionadas no artigo 359, ou seja, são as autoridades. No caso do segurado empregado e trabalhador avulso que exerceram atividades concomitantes e vieram a sofrer acidente de trajeto em uma ou outra empresa, será obrigatória a emissão pelas duas empresas. Ou seja, trabalha em duas empresas, aí então será obrigado aquelas duas empresas, se ele trabalha nas duas, fazer a comunicação em ambas, ok? Vamos lá. É considerado como agravamento do acidente aquele sofrido pelo acidentado quando estiver sob a responsabilidade da reabilitação profissional. Neste caso, caberá ao técnico de reabilitação comunicar a perícia médica, ok? A empresa deverá comunicar o acidente ocorrido com o segurado, exceto o doméstico, e o trabalhador avulso até o primeiro dia seguinte da ocorrência. Então guarde essa informação. A comunicação deve ser feita até o primeiro dia útil após a ocorrência. E se for caso de morte, aí deverá ser de imediato à autoridade competente, sob pena de multa aplicada, cobrada nos termos do artigo 286. Na falta de comunicação por parte da empresa, pode formalizar a comunicação o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente,
o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nesses casos, o prazo. Então, a empresa não comunicou, esses demais podem comunicar, mas não conta aquele prazo de um dia útil. A CAT entrega fora do prazo estabelecido no CAPT e anteriormente ao início de qualquer procedimento ou medida de fiscalização, exclui a multa. Então, se a CAT foi entregue fora do prazo, não é isso? Mas foi anterior ao início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, então exclui a multa. Se a CAT for formalizada nos termos do inciso 1º, que é esse aqui, é esse que trata sobre a falta de comunicação pela empresa, não exclui a multa. Então a empresa não comunicou porque não quis, então ela não estará isenta da multa, conforme preconiza a IN 45 de 2010, ok? Então, foram estas as dicas de CAT sobre a IN 45, eu espero que tenha sido útil esse conteúdo. Se você gostou, deixe seu joinha, como também inscreva-se no canal para receber os novos vídeos. E se você quer estudar segurança do trabalho direto ao ponto, abaixo do vídeo irei deixar o link do material que criei, Kit Aprovação Segurança do Trabalho, que é o mais indicado para quem quer potencializar seu aprendizado em segurança do trabalho. Irei deixar o link abaixo do vídeo do Kit Aprovação Segurança do Trabalho. São mais de 150 videoaulas. Teoria mais questões comentadas, ok? Até o nosso próximo vídeo e fique com Deus.